Então, pessoal, bom dia novamente. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 8 de junho de 2021, período da manhã, segunda parte, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que a doutora Mônica está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, que ainda não foi preenchida, e permanecerá conosco durante toda a sessão. Eu vou dar continuidade à nossa pauta da manhã. Tem 2 itens da manhã que faltam ser julgados, que é o item 18 e 19, de relatoria do Dr. João, Câmara Municipal de Antônio Carlos. Bom, é muito fácil julgar esse processo, os dois dá para julgar de uma vez só. A questão é também de conhecimento. Ultimamente tem caído muito processo para mim de conhecimento, sabe? No processo número 18 da pauta, lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal, segurança de trabalho, contribuições individuais, incidentes sobre parcela da remuneração paga a ocupantes de cargo e comissão e a vereadores do município, período tal. A impugnação do lançamento não foi conhecida por haver sido apresentada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos, da cidade, e não pelo prefeito ou pelo procurador do município. Manejou-se recurso voluntário, deposto pela Câmara de Vereadores de Antônio Carlos e assinado pelo respectivo presidente, em que se admitiu o equívoco na apresentação da impugnação, mas pugnou pela possibilidade de saneamento da falta e consequente revogação da decisão recorrida, para que sejam analisadas as razões da impugnação. Seu relatório. O auto de infração foi encaminhado a Geraldo Pauli, prefeito do município de Antônio Carlos, no endereço tal, está nas folhas tais, com orientação para pagamento ou parcelamento do crédito tributário e para apresentar defesa no prazo de 30 dias. A decisão recorrida também foi encaminhada para o mesmo endereço. Isso é importante. Esse endereço é o endereço da prefeitura. Observe-se que, na intimação que deu ciência do acordo contestado, constou claramente que a impugnação não foi conhecida, aspas, por ter sido apresentada por parte ilegítima, folha 63. Mesmo assim, sabendo do motivo pelo qual a impugnação não foi conhecida, a impugnação foi apresentada pelo presidente da Câmara, não pelo prefeito. Essa é a razão. Mesmo assim, sabendo do motivo pelo qual a impugnação não foi conhecida, o órgão legislativo insistiu no mesmo equívoco ao apresentar o recurso voluntário, cujo signatário é o presidente da Câmara Municipal, e não pelo prefeito ou pelo procurador do município. Não é excessivo registrar que o inciso 3º do artigo 75 do Código de Processo Civil, que se invoca subsidiariamente, estabelece que o município se faz representar por seu prefeito ou procurador. Não se descura do que estabelece o artigo 37 da Lei 5.869, que instituiu o Código de Processo Civil, em vigor na data da interposição do recurso. Mas sua aplicação subsidiária somente poderia ser invocada em se tratando de procuradores, o que não é o caso dos autos. Portanto, não há como conhecer o recurso por ausência de legitimidade da parte que o impetrou. Voto por não conhecer o recurso voluntário. Aí eu cito o dispositivo. Bom, resumindo, a impugnação e o recurso deveriam ter sido apresentados pelo prefeito ou pelo procurador do município e não foram. No recurso, foi apresentado pelo presidente da Câmara, porque as faltas foram apuradas na Câmara Municipal. Eram os empregados da Câmara Municipal e os vereadores. O fato gerador aconteceu, na verdade, na Câmara Municipal. Aí o presidente da Câmara foi e impugnou. A impugnação não foi conhecida justamente porque foi apresentado pelo presidente da Câmara, que no recurso disse, olha, de fato a gente errou. Tinha que ter sido apresentado pelo município. Mas o recurso também foi apresentado pelo presidente da Câmara.
Porque se o recurso houvesse sido apresentado, então, pelo prefeito ou pelo procurador do município, talvez a gente pudesse estar discutindo aqui se poderia convalidar os argumentos da impugnação. Mas o próprio recurso, onde ele admite o erro, no próprio recurso ele repisa o erro. Então não tem como reconhecer do recurso. O outro também é a mesma situação, Mesma situação, idêntico. A gente já pode botar os dois em votação, então 18 e 19. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley? Não, eu acompanho o relator, reforço aí a questão do voto na página. Foram emitidas as intimações, né? Tanto com o presidente da Câmara quanto com o prefeito. Provavelmente o que deve ter acontecido foi que o prefeito perdeu o prazo aí, o município, no caso, né? Político, e tentou interpor aí pelo presidente da Câmara, pelo que eu percebi, assim. Por isso que eles insistiram com esse recurso, porque na página 47 e 46 tem os ARs de intimações enviados ao município, no endereço. Obviamente, quem recebeu não foi o prefeito, né, mas está entregue ao endereço, e então a intimação ela se perfectibiliza nesse momento, o endereço que recebe as intimações, no município. Então, eu acompanho o relator pelas razões, e o recurso está claramente sem legitimidade recursal aí. Ok. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Não saiu. Acompanho. Doutora Letícia? Eu acompanho. Saiu. Tá. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, os itens 18 e 19, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Vamos antecipar alguns processos da tarde. Item 20, Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Governamental, de relatoria do Dr. Wesley. 20. Deixa eu só fechar aqui. Estão me ouvindo? Então, né? Então, o Estado do Acre, né, foi aí autuado em razão... a questão ela é singela, né, mas o tema foi muito debatido já há longo tempo, já na doutrina e também nos tribunais, né, que é o seguinte: o Estado do Acre, após a Constituição de 1988, realizou contratações sem concurso público. Então, servidores estatutários não concursados, contribuintes do regime próprio de Previdência Social, instituído pela Lei de 1993 do próprio Estado. Eles foram admitidos sem concursos públicos, ou seja, eles foram aclopados no regime próprio de Previdência, porém não seguiu-se as regras necessárias após a Constituição de 88, obviamente que instaurou-se aí um debate muito grande, porque como ele estava, os servidores estavam, né, contribuindo para o regime próprio, obviamente o Estado ia questionar essa possível irregularidade que instaurou-se no Estado. Eu faço aí os arrazoados apenas a título de trazer aqui as argumentações também da recorrente. Eu citei aqui o que ela traz em seu recurso voluntário, tá? Que a ausência do concurso público não caracteriza per si relação de emprego, por si relação de emprego. Como sustenta o INSS para fundamentar a constituição das contribuições previdenciárias a seu favor, enquadrando servidores assim nomeados
no conceito empregado, a teor do inciso 1, a linha A, do artigo 12 da Lei 8.212 de 91. Não há no ordenamento nenhum dispositivo legal que ampare a pretensão do fisco de cobrar as contribuições previdenciárias de funcionários do serviço público estatal, que estava sendo regido pelo regime próprio. A ausência de concurso público não qualifica se a relação existente entre os servidores e o ente estatal é estatutária ou seletista, relação de emprego, né? Enquadramento determinante para definição do regime previdenciário próprio geral. Aí ela faz um arrazoado grande também sobre a questão da distinção entre cargo público e emprego público, tecendo considerações sobre o regime estatutário e seletista, que eliminou o regime jurídico único. Alega que a forma de ingresso de servidores públicos, cujas contribuições previdenciárias são reclamadas, não os vincula ao regime geral de previdência. Então, eu faço um arrazoado aí sobre os dispositivos, né, que determinam as razões. Cita a análise da emenda constitucional número 20 de 98, que imperiosa era a vinculação obrigatória ao regime geral de previdência, tanto servidores efetivos quanto os ocupantes de cargos em comissão ou de outros cargos temporários ou de relação pública da União, dos estados e dos municípios, quando não amparados por regime próprio de previdência. Porém, existe aqui um parecer, inclusive, da própria AGU, exarado, na época pelo então excelentíssimo ministro aí, Gilmar Mendes, a qual, quando foi do cargo de AGU, mencionando exatamente o artigo 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias ao regime previdenciário, e ainda as disposições do artigo 40, parágrafo 12 e 13 da Constituição Federal, da qual eu transcrevo ali que, conforme está definido no MPF, constituído das contribuições previdenciárias, e aí está no relatório isso, foi feito somente os levantamentos, teve a fiscalização, o cuidado, né, a cautela de verificar somente os que foram contratados após a Constituição de 88, que sem o concurso público, porque no artigo 19, ele cita que antes de 88, artigo 19 da DCT, tá? Ele cita que antes da Constituição de 88, os servidores contratados sem concurso público, mas com 5 anos de serviço público, automaticamente ingressariam para os quadros de servidores públicos e aos quadros do regime próprio de cada ente federado, que se assim fosse estabelecido. Então, esse parecer, dado uma interpretação assim, de forma genérica pelo recorrente, na verdade ele tratou sobre o período, né? E não no sentido de dizer, olha, os contratantes sem serviço público após a Constituição de 88 e que fossem incluídos no regime próprio de previdência, sem a investidura no cargo público, no caso, né, sem as formalidades necessárias, esse parecer ele não dá amparo para que não se coloque como regime geral de previdência. Então, o Estado obrigatoriamente teria que ter feito o concurso público. Esse conselho já teve a oportunidade de julgar essa matéria, conforme se verifica aí do acórdão X, né, citado, em que o caso foi o mesmo, servidores contratados sem concurso público, período posterior ao da promulgação da Constituição de 88, regime geral de previdência. Então, eu também fiz as razões de decidir, acompanhando também essa própria decisão do CAF. Os pedidos de deduções da base de cálculo do salário maternidade e salário família, a recorrente pede que sejam deduzidos os valores pagos pelo Estado aos servidores a título de salário, família e maternidade. Ocorre que, verificando o relatório fiscal, essas rúbricas não foram objetos de atuação. Ainda que fossem, caberia à recorrente demonstrar tais verbas, o que não ocorreu. E ainda assim restaria análise a ser feita por esse colegiado, tendo em vista a situação específica dos autos sobre o regime de previdência adotado
ou não considerado pela recorrente de seus servidores. Ela faz um pedido de compensação, realiza esse pedido, né? Esse pedido ele tem que vir em sede de processo específico e próprio, então acabando aqui a análise neste momento desse processo aqui, então eu defiro o pedido reto. Antes posto, o voto conhecer o recurso voluntário para negar-lhe provimento. Como voto, presidente. Ok. Algum questionamento, alguma dúvida, pessoal? Doutor João. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 20, Secretaria de Estado, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item 21 do Dr. João, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público. Bom, lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória. Consistente em informar em GFIP todos os geradores, que é o CFL 68. A impugnação do lançamento foi considerada improcedente, embora tenha sido determinada a retificação do valor da multa. Manejou-se recurso voluntário que se alegou que, com revogação dos parágrafos 4º e 5º do artigo 32 a 8.212, a multa em questão deveria ser aplicada com base no artigo 32A da mesma lei, não se aplicando as disposições da Lei 9.430, por não ser norma, afeta as contribuições previdenciárias. E que não incide contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho por força do que decidiu o artigo 2594. Relatório suficiente. O recurso tempestivo dele conheço. Quanto ao dispositivo legal aplicado ao cálculo da multa em questão, aplica-se dispõe a súmula CARF 119. Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho, esclarece-se que as omissões em GFIP de que trata este processo decorreram do lançamento de obrigação principal dos autos do processo número tal, já julgado por este Conselho, ocasião em que se proferiu o acordo número tal, que deu provimento ao recurso voluntário ao aplicar o entendimento do STF no RE 595838, que declarou inconstitucional a contribuição prevista no inciso 4º do artigo 22 da UP 212, 1991. Ora, se os fatos geradores não existiram, também não haveriam de ser informados em GFIP, o que torna a multa em questão improcedente. Voto por dar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 21. Sindicato dos Trabalhadores acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Próximo item, relatoria da doutora Letícia. Doutora Sheila, Oi. Nesse processo que a gente chegou, só vou acrescentar um parágrafo, porque eu tratei das duas matérias do recurso, que é o cálculo da multa e a incidência da própria multa. Uhum. E eu estou excluindo a incidência da multa. Uhum. Então, eu só vou colocar um parágrafo dizendo que a questão do cálculo fica prejudicada, embora eu trate que tem que aplicar a 119, ela fica prejudicada, porque, na verdade, não vai ser positivo o cálculo. Sim, que aí não vai fazer Então, comparativo. alguém pode fazer um embargo dizendo, mas peraí, mas você está dizendo que a multa calcula de um jeito, mas está dizendo que não tem multa? Certinho. É porque eu enfrentei a questão, por isso que eu disse a questão do cálculo. Tá, tranquilo. O item 22, 23 da doutora Letícia, Associação dos Funcionários Estaduais de Saúde de Santa Catarina. Eu não sei qual, se são iguais. Os dois são iguais. Tá. O que difere um do outro é o período dos fatos geradores do auto de infração. Então, aqui nós vamos tratar de contribuição previdenciária da empresa sobre o valor dos serviços que lhe foram prestados por cooperados através de cooperativa de trabalho nas competências
de janeiro a dezembro de 2008, e o segundo processo, essas competências, no caso, vão ser de janeiro de 2009 a abril de 2010. Bom, o relatório e também, junto com as contribuições, foram lançadas a multa relativa ao descumprimento de obrigação acessória de apresentar a GFIP com fatos geradores, sem os fatos geradores, né, de todas as contribuições. O relatório fiscal de ambos identifica os serviços médicos contratados através de cooperativa de trabalho, eu enumero no voto, também identifica essa base de incidência da contribuição lançada, indicando os artigos, a multa também é especificada, e o auto de infração, ele tem como fundamento legal o artigo 22, inciso 4 da Lei 8.212. Foi apresentado o recurso voluntário, né, questionando, em síntese, inclusive, falando da inconstitucionalidade na impugnação e no recurso voluntário, na ausência de compatibilidade com os dispositivos constitucionais. Então, no meu voto, eu expus, né, que o presente caso não soluciona no pronunciamento acerca de inconstitucionalidade, né, o que nos é vedado, mas sim no reconhecimento e acatamento do comando decisório proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu cito a emenda do recurso extraordinário, transcrevo, inclusive, a rejeição dos embargos, o trânsito em julgado, cito a tese de repercussão geral 166 do Supremo Tribunal Federal, cito o regimento interno do CARF, falando do nosso acatamento a essa decisão, e, no final, considerando essa presença dessa decisão definitiva do Supremo, submetida à sistemática de repercussão geral, o fundamento do presente lançamento ampara-se nesse dispositivo normativo, né? 3. O lançamento da obrigação acessória do presente auto de infração sustenta-se unicamente na ausência de entrega de informações mensais. Aqui eu falo da obrigação acessória. Eu concluo que a recorrente não estaria obrigada ao recolhimento da contribuição previdenciária, bem como não estaria vinculada à obrigação de prestar informações acerca de fatos geradores desse tributo, até por força do efeito ex tunc conferido ao provimento. Então, eu dou o provimento a ambos os PTAs. Ok, doutora. Mais um caso de cooperativa de trabalho aqui, né? Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, os itens 22 e 23 da Associação dos Funcionários Estaduais de Saúde de Santa Catarina acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Próximo item do doutor João é Gematur Transportes. Tem o item 24 e 25. Muito bem, vamos ver. Lançamento de contribuição previdenciária de 99 a 2005. Aí tem a parte devida pela empresa, terceiros, e tudo incidente sobre a remuneração dos segurados empregados e de contribuições individuais. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente. Em 5/11/2008, o contribuinte apresentou desistência do litígio em relação às competências de 2002 a 2005. Então, isso já está fora. Manejou-se recurso voluntário em que se alegou a decadência dos períodos relativo ao período anterior a 9/2002. Então, a questão aqui é decadência.
O lançamento foi aperfeiçoado em 27 de agosto de 2007, por tal, refere-se ao período de 99 a 10 de 2005, sendo que em relação a 12 de 2002 a 10 de 2005 houve renúncia expressa. Portanto, remanescem na controvérsia 8 de 99 a 11 de 2002. De pronto, percebe-se que foi atingido pela decadência o período de 8 de 99 a 7 de 2002, pelo artigo 150. Registre-se que há informação de recolhimentos parciais para todo o ano de 2002, está nas folhas. Quanto ao período de 8 de 2002 a 11 de 2002, o lançamento foi formalizado dentro do prazo decadencial, já que a sexta contribuinte se deu em 27 de agosto de 2007. Voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência relativa ao período de 8 de 99 a 7 de 2002. Então, item 24, parcial provimento para reconhecer a decadência. Vai até 7 de 2002, inclusive, né? Inclusive. Tá. O outro, acho que é a mesma matéria. Vê se é a mesma coisa que a gente já coloca. Não, já vi que é diferente. Vamos ver o outro aqui. A gente já bota... da multa. Porque que é multa? Então vamos botar esse logo aqui. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, o item, esse foi o 24. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência relativa ao período de 8 de 99 a 7 de 2002, inclusive. Agora vamos para o 25. Bom, lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar de relacionar contribuintes individuais nas folhas de pagamento relativas a 7 de 99 a 10 de 2005. O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente. Manejou-se recurso voluntário, em que se alegou a decadência e, alternativamente, a possibilidade de relevação da penalidade. É o relatório. Na ausência de comprovação da data de postagem do recurso, que ficou ilegível na digitalização do envelope, por 214, e considerando as alegações do recorrente acerca da sua tempestividade, dou-o por tempestivo e dele conheço. A decisão recorrida invocou o parágrafo 11 do artigo 32 ao 212, que determinava a guarda da documentação em questão pelo prazo de 10 anos. Porém, o dispositivo foi alterado, a ele sendo dada nova redação pela medida provisória 449, e o prazo de guarda dos documentos passou a ser até que ocorresse a prescrição dos créditos deles decorrentes. Ora, considerando que o lançamento foi aperfeiçoado em 27 de 8 de 2007, e tendo em conta a regra decadencial prevista no artigo 173, a Fazenda Pública já não poderia constituir créditos tributários acerca de fatos geradores acontecidos até 11 de 2001. Porém, em relação aos períodos subsequentes, a decadência não havia se operado e, portanto, o crédito tributário poderia ainda ser constituído e, somente a partir de então, dar-se-ia início ao prazo prescricional, nos termos do artigo 174 do CTN. Por conseguinte, pelo menos em relação às folhas de pagamento dos períodos de 12 de 2001 e seguintes, estava o contribuinte obrigado a relacionar todos os contribuintes individuais. Quanto à relevação da multa, a decisão recorrida registrou que a falta não foi corrigida até o momento da impugnação, o que impede que seja relevada. A retificação das GFIP não equivale a corrigir as folhas de pagamento deficientes, porque são obrigações acessórias distintas. Tem a ver com a GFIP, né? Fazer folha de pagamento. Ademais, a boa-fé e a inexistência de dano não elide a obrigação tributária acessória que, uma vez descumprida, implica no decorrente lançamento de ofício no 142. Considerando que o valor da multa independe da quantidade de infrações, o lançamento deverá ser mantido integralmente quanto ao seu aspecto quantitativo.
Eu voto por negar provimento ao recurso. Em outras palavras, ainda que algumas folhas de pagamento ele não tivesse mais obrigado a modificar ou a informar os contribuintes individuais, permaneceu em relação a outras, então não tem como dar provimento ao recurso. Certo. Algum questionamento? Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, o item 25 da GEMATUR, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo item 26, também do Dr. João. Decadência também. União Bahia. Isso, União Bahia, decadência quinquenal. Eu reconheço a decadência porque não há aqui hipótese de fraude, então o lançamento foi feito. No presente caso, a considerar a regra contida no 173, o prazo decredencial teve início em 1/1/2002, expirou em 31/12/2006, bem antes do aperfeiçoamento do lançamento, que foi agosto de 2007, quando já havia decaído o direito à Fazenda Pública e lançado o tributo. Então, eu dou provimento ao recurso. Aplicar naquela súmula 8, né, do STF. Alguém tem algum questionamento? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 26, União Bahia, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. 27, do doutor Maurício. Sai do João Maurício para o Maurício. Associação Brasileira de Imprensa. Maravilha. Senhora presidente, senhores conselheiros, me parece que esse caso é um caso de concomitância com a aplicação da súmula CARF número 1. De qualquer forma, é um recurso voluntário de folhas 294 a 316, em que a recorrente sustenta, em síntese, que a entidade filantrópica reconhecida como de utilidade pública, em data anterior ao Decreto-Lei 1572 de 77, por força do Decreto 3.297 acho que 1917, eu errei a data aqui. É inquestionável se o direito adquirido àquela condição, enquanto continuar preenchendo os requisitos constantes da legislação vigente à época da sua obtenção, por inteligência do artigo 1º, parágrafo 1º desse Decreto-Lei 1572, cumulado com o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal e o artigo 55, parágrafo único da Lei 8.212 de 91. E esse entendimento seria confirmado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por força do 46.2, apenas na falta de cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 14, diploma recepcionado pela Constituição com força da lei complementar, poderia a autoridade competente suspender a aplicação da imunidade a contribuinte, o que não ocorreu no caso em tela. No entanto, a fiscalização se fundamenta em suposta infração ao artigo 55, inciso 2 da Lei 8.212. Tá? Dispositivos em vigor à época da emissão do ato cancelatório de isenção de contribuições sociais número tal. A autoridade competente para eventual cancelamento de benefício à época do mencionado ato seria o Ministério da Assistência e Promoção Social e não o Ministério da Previdência e Assistência Social. Assim, o ato cancelatório teria sido praticado por órgão incompetente e, em razão disso, nulo. Os três primeiros incisos do 55 da 8.212 feririam o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Se daria destaque ao inciso 2 por condicionar o benefício à solicitação periódica de sua renovação, de forma a possibilitar que, mesmo cumprido com todos os demais requisitos, algumas entidades não sejam beneficiárias por mera ausência de formalidade. A conduta adotada pelo recorrente não pode ser compreendida como dolo, fraude, sonegação ou conluio apta a atrair a qualificação da multa aplicada.
E a empresa não omitiu informações de pagamentos realizados, tanto que foi através dessas informações que o auditor fiscal localizou tais pagamentos, não reteve qualquer parcela não repassada ao trabalhador, enfim, somente teria deixado de recolher contribuição previdenciária sobre verbas que não entende fato gerador do recolhimento, e se não recolheu, por óbvio, não declarou. Portanto, discorda a recorrente com o enquadramento legal em infrações criminais por eventual representação fiscal para fins penais, que não é competência nossa aqui. Bem, essa questão diz respeito ao auto de infração, que está lá as folhas, dois autos de infração, folhas 3 a 219, que constituem créditos tributários de contribuições previdenciárias em face da Associação Brasileira de Imprensa, no período de 11 de 2006 a 12 de 2010, alcançando um montante de R$ 1.216.753 e alguns centavos, e R$ 235.643,65. A notificação foi 30 de 9 de 2011. Constam do processo vários documentos, e na impugnação, folhas 221 a 234, o contribuinte sustentou argumentos semelhantes aos que trouxe aqui, e argumentou que a situação é controvertida e que está buscando o Poder Judiciário para o reconhecimento definitivo da sua permanência na categoria de entidade beneficente de assistência social retroativamente, ao dia 1º de janeiro de 95, e que no tocante ao Executivo Fiscal, tal foi reconhecida a grande possibilidade de decisão favorável ao impugnante, cujo objeto do pedido é idêntico ao da presente impugnação, distinta tão somente por conta da competência do presente lançamento. A impugnação veio acompanhada também de outros documentos, e a DRJ, por meio do Acórdão 12.45.103 de 2012, folhas 282 a 289, deu parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte conforme o entendimento resumido na ementa abaixo. Após a apresentação do recurso voluntário, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através da resolução tal, de 22 de janeiro de 2013, por maioria de votos, determinou a conversão do julgamento em diligência, nos termos do voto vencedor, e aí eu descrevo, transcrevo melhor, qual foi o voto do relator. E aí a recorrente apresentou a resposta contendo documentos solicitados conforme folhas 337 a 384. Tá? E esses senhores esse é o relatório do essencial, o recurso ele é tempestivo. Entretanto, me parece que não cabe o conhecimento das matérias alegadas pela recorrente. Note que, como consta da petição inicial e da réplica constante das folhas 337 a 384, a recorrente ajuizou a ação judicial cujo objetivo é a invalidação do ato administrativo que cancelou o seu benefício fiscal de forma retroativa. Embora alguns dos argumentos apresentados no recurso voluntário não estejam presentes na ação judicial, ambos compartilham o fundamento principal de que a entidade possui direito adquirido à imunidade de que trata o 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, mesmo diante das alterações legislativas que se deram ao longo dos anos. Ainda, o desfecho da citada ação terá implicações diretas para o crédito tributário questionado no presente feito, já que foi constituído justamente tendo em vista o ato cancelatório do benefício, uma vez que identificada a ausência de atendimentos a todos os requisitos mencionados pelo artigo 55 da 8.212 de 91. Aí eu cito a súmula CARF número 1, então, e digo que verifica-se que a contribuinte, ao recorrer ao Poder Judiciário para a resolução da questão, o que gerará impacto direto a eventuais decisões proferidas no presente feito, renunciou à discussão na esfera administrativa. Por essa razão, deixo de conhecer do recurso, e é como voto, senhores conselheiros. Me parece que, por arrastamento, essa questão de ser ou não imune fulmina esse crédito tributário ou não. Por isso, aplico a súmula CARF número 1. Se eu me der por vencido no não conhecimento, aí eu tenho um voto alternativo, mas estou convicto pelo não conhecimento. Ok, doutor João pediu a palavra. Doutor Maurício, eu estou olhando aqui
eu estou olhando o acordo da DRJ, o fundamento do acordo foi a perda da isenção. E o acordo esclarece que o procedimento aliás, trata-se de imunidade, né, antes de tudo. O acordo esclarece que foi seguido o procedimento legal para a cassação da imunidade. A minha pergunta é, isso é o que o contribuinte questionou na ação judicial? A imunidade? O objeto da ação judicial é a imunidade, doutor João. Eu entendo como o senhor, que a concomitância está no fundamento. Os fundamentos têm que ser os mesmos. É claro que aqui o fundamento do tributo não é a perda da imunidade, é o fato gerador, a gente sabe disso. Só que esse fato gerador só emerge a partir da perda da imunidade, que foi, segundo o acordo recorrido, foi regularmente aplicada nessa perda de imunidade. Se ele se insurge quanto a isso, por decorrência está se insurgindo contra o tributo em si, que é o que está em discussão aqui. Então, eu vejo a concomitância. Eu concordo com o senhor, eu vejo a concomitância. E as peças judiciais estão aí nas páginas que o doutor Maurício citou. Ele está questionando exatamente o ato cancelatório de isenção de contribuições 17.001.001/2003. Que, consequentemente, né, deu origem a esse processo, essas contribuições, né? Ok. Alguém tem mais algum questionamento? Doutor João, então, como vota? Doutor Wesley? Acompanho o voto do não conhecimento, né? Isso, do não conhecimento. Doutor Wesley? Estou olhando aqui na peça aqui. Não lembrar de abaixar não, viu? É verdade. Ele fala exatamente da exclusão. Na página 363, né? Uhum. Ok. De acordo aí com o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutor Maurício? Doutor Maurício é o relator? Você se acompanha? Eu te acompanho, doutor Maurício. Toda vez que é com o Maurício, é que ele é o último, né? Aí eu acabo colhendo o voto dele. Eu acompanho. Então, item 27, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Próximo processo, 28, também do doutor Maurício, Fazenda Nacional, embargos, né? Interessada, Clínica de Repouso Ego. Bem, senhora presidente, são embargos de declaração, folhas 345 a 347, que o embargante sustenta em síntese, que a contradição no acordo embargado, isso porque a parte dispositiva da decisão do provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar o disposto na súmula CARF 119, enquanto a fundamentação do voto condutor foi no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou lá para baixo no voto já, pessoal. Se identificou, de fato, a contradição, então conheço dos embargos, e no que se deu-se parcial provimento ao recurso para aplicar a súmula CARF 119. Constou do voto anterior, no item específico relativo a essa questão, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Diante disso, acolho os embargos para retificar a parte dispositiva do acórdão, nela constando o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário.
Minha conclusão: diante de todo exposto, voto por acolher os embargos para o fim de sanar a contradição apontada e para fazer constar na parte dispositiva do acórdão que foi dado provimento parcial ao recurso voluntário. É como voto, senhora presidente. Fui lá no vídeo, inclusive, da sessão verificar. Esse embargo era do seu próprio voto? É. Aí ficou só na... Deixa eu entender, então. Ficou... Só uma alteração na parte dispositiva do acórdão, senhora presidente. Tá. Então não vai ter efeitos infringentes. A minha pergunta é... Deixa eu ver aqui que eu não consigo... Eu nem abri o voto ainda. Doutor João levantou a mão. Diga, João. Doutor Maurício, eu estou vendo aqui, ele não pediu, né, a retroatividade. Por isso, está negando o provimento. Está alterando a parte dispositiva para negar o provimento, não é isso? Não. É outra coisa. Eu acho que é o contrário. Fala assim, a contradição, porque a parte dispositiva da decisão deu provimento parcial ao recurso para aplicar o disposto na súmula CAF 119. Só que a fundamentação do voto foi feita no sentido de negar provimento ao recurso. Só que na sessão, no vídeo, nós demos provimento ao recurso parcialmente para aplicar a súmula CARF 119. Pois é, eu entendi. Essa é a razão dos embargos, eu entendi. Isso. Só que o senhor está alterando o dispositivo para dizer negar provimento. Aplicar a súmula, mas... Ele está alterando o voto dele para ficar de acordo com o dispositivo. Para dar provimento parcial ao parcial provimento. Em razão da aplicação da súmula 119. É porque não, mas é esse que é o ponto. Se ele não pediu, nós não podemos dar provimento. A gente já decidiu vários votos. Aqui no colegiado, quando o contribuinte não pede a retroatividade benigna, ele não pediu no recurso. Mas a gente identifica que é a hipótese de aplicação da súmula 119. A gente aplica, tem vários votos assim, que a gente aplica a súmula 119, mesmo ele não tendo pedido. No entanto, não tem o que prover do recurso dele, porque não houve pedido. É o caso? O senhor viu o vídeo lá? Não sei se... Eu vi o vídeo, e no vídeo, João, então a gente não aplicou esse nosso entendimento. Porque no vídeo a gente... Estava também parecendo. A gente deu parcial provimento ao recurso para aplicar a 119. É porque provavelmente, João, ele questionou a multa de alguma forma. Ele está falando que a multa, ele está falando aqui que a multa fere os princípios da razoabilidade, vedação ao confisco. Aí a gente, por contestar a multa, deve ter entendido que ele contestou de alguma forma, né? A matéria está questionável, entendi. Eu tomei cuidado de voltar lá no vídeo, assistir o julgamento, sabe, João, para não ter... Ele pede aqui nos pedidos... claro, então houve questionamento da multa. Houve. Então é parcial provimento, está correto. Aí o que ficou é que no dispositivo a gente deu parcial provimento e no voto do doutor Maurício ficou como se tivesse negado provimento. Isso aí. Perfeito. Aí ficou uma contradição realmente, mas não tem efeitos infringentes porque no dispositivo constou que era dar parcial provimento, não é isso, João? Isso, não tem efeitos infringentes. Tá. Então, tá. Ok, vou colocar em votação e aí eu vou redigir aqui. Mas, doutor Maurício, estou vendo aqui seu voto, agora abriu aqui para mim. A sua conclusão desse voto dos embargos é negar provimento. Isso, mas é dar parcial provimento. O dispositivo passou na conferência isso. Passou, era para dar parcial provimento. Sim. Não, estou dizendo agora, mas a conclusão dos embargos não pode ser essa. Não pode. Se admitir os embargos para... para sanar a omissão apontada. Tem efeitos infringentes. Alterar o dispositivo... Não, o dispositivo não alterar. Alterar a conclusão do voto. João, desculpe, João. Veja lá, você deve estar na página 17 aí. Não vá na página 17. É antes. Vá na página
7. Ah, desculpa, realmente, eu fui lá no fundo. A página 7. Me desculpa, doutor Maurício. Sem problema. É que eu tinha feito algo muito extenso e aí eu vi, pô, estou gastando tempo aqui à toa. Tá certo. Então a conclusão está aqui. Entendi. Tá, me perdoe. Na página Não, 7. eu que peço desculpas, eu não li. Eu fui direto lá no fim. Eu acompanho. É porque você falou aqui, ó, para fazer constar na parte dispositiva do acordo que foi dado provimento parcial ao recurso. Mas, na verdade, é para alterar a conclusão, né? Tá sem microfone, João. É para alterar a conclusão do voto. A parte dispositiva me parece que está correta. O dispositivo tá da parcial ao provimento, não tá? Já que você está aberto aí, João. Eu estou lendo no voto dele. Segundo o voto dele, está dizendo aqui claramente que ele se identificar a contradição no voto, que negou o provimento ao recurso na parte conhecida, lá na conclusão do voto, e a parte dispositiva do acordo deu parcial provimento. Ele está alterando, na verdade, é a conclusão do voto, não é isso, doutor Maurício? Isso aí. A parte dispositiva. Sim, é a conclusão do voto. Sim, É a conclusão, pelo que eu entendi. Então, deixa eu só mudar aqui. De acordo com o dispositivo. Por isso não tem efeitos infringentes. Deixa eu copiar exatamente como está no dispositivo. Então, eu coloquei assim no meu: diante de todo exposto, voto por acolher os embargos para o fim de sanar a contradição apontada e para fazer constar na conclusão do voto que foi dado provimento parcial ao recurso voluntário. Para aplicar, dar parcial para o provimento ao recurso para aplicar o disposto na súmula CAF 119. Vou colocar aqui. Lembrando, doutor Maurício, que teve o conhecimento parcial do recurso. Então, se o senhor for reproduzir o dispositivo aí, teria que ser o dispositivo como está, senão porque o novo dispositivo, ele substitui o dispositivo anterior. Então, vai ter que colocar a parte de conhecimento também. Deixa eu abrir, então, aqui o... Eu abri o acordo aqui. Deixa eu pegar o acordo. Você tem ele aí fácil, João, para eu copiar? É porque até eu abri aqui, eu não baixei o processo. Como é que está o dispositivo? Você está sem microfone. Desculpa. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para aplicar a súmula CARF 119. Não conhecendo das matérias preclusas, né? Isso. E na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento. Fecha ainda não, tá? Eu mandei aí, tá no grupo aí. Aplicar o disposto na súmula CAF 119. Pega para mim a data do acordo. O acordo é de 5 de novembro de 2020. Tá. Ok.
Vou colocar em votação, então. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Também acompanho. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-008-339, de 5 de novembro de 2020, alterando-lhe a conclusão para conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para aplicar o disposto na súmula CAF número 119. Correto? De acordo? Ok. Esse próximo é tranquilo, João? Que temos 10 minutinhos. Acho que dá para a gente fazer. Eu acho que dá, viu? Então, bora. É o 29, curso Taurus. Isso. Lançamento de contribuição previdenciária sobre remunerações pagas a contribuintes individuais e empregados, 2005-2007, decorrente de exclusão da empresa do Simples. A publicação do lançamento foi considerada improcedente, manejou-se recurso voluntário, se arguiu. No lançamento, deveria aguardar o deslinde do recurso tempestivo no processo tal, onde se discute os efeitos da exclusão do Simples promovido pelo ato declaratório executivo número tal. A exclusão não poderia retroagir a data da opção. Pedir só para o pessoal desligar o microfone. Isso. Que a exclusão não poderia retroagir a data da opção, que o lançamento seria nulo, pois dependeria de decisão superior e que o lançamento ofendeu a Constituição Federal. O recurso é tempestivo dele conheça, exceto quanto à alegação de ofensa à Constituição Federal, súmula CAF número 2. Quanto à preliminar de nulidade, percebe-se que todos os requisitos contidos no artigo 9 do 7235 foram atendidos quanto da lavratura do auto de infração. Acrescente-se ainda que as nulidades do processo administrativo são os artigos 59, que se resumem a termos lavados por autoridade competente de espaço de decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição de direito de defesa, que não se vislumbra nestes autos. No presente caso, constata-se que o contribuinte foi excluído do Simples por meio do ato declaratório número tal, que foi ratificado pelo acordo número tal da DRJ, e cujo correspondente recurso voluntário está pendente de julgamento. Essencialmente, o recorrente surgiu contra a retroação dos efeitos daquele ato declaratório. Ocorre que, por força da súmula CARF 77, a discussão administrativa acerca do ato declaratório de exclusão do Simples, que inclui os seus efeitos no tempo, não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. Então, eu voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a alegação de inconstitucionalidade, afastar a preliminar e negar-lhe provimento. Esse processo, o principal ainda não foi distribuído, né? Não. Não tem nenhum julgamento de primeira instância. Não, tem de primeira instância, tem. Eu coloquei até o número da acordo. Não, tem do DRJ, não tem no CAF. Não, no CAF não tem. Tá, eu coloquei aqui, está pendente de julgamento no CAF. Porque no curso foi passada a orientação para a gente em relação a esses processos do Simples, e eu tinha esse entendimento que era o caso de aplicar a súmula CAF 77, como a gente vinha fazendo, mas o que a Elaine colocou é que isso é em relação ao lançamento em si. Em relação ao julgamento, tem que sobrestar, nesses casos, o processo, porque tem que aguardar o deslinde daquele outro processo de exclusão do Simples. Pelo menos foi o que a Elaine colocou, não foi, Mônica, lá no... Como é que é? A gente nunca fez isso. Eu lembro disso, mas... Lembra, Paulo? Eu pedi esse esclarecimento para o Vital. Nesse caso, eu entendia que o João está julgando porque o contribuinte não está alegando nada a respeito da exclusão do Simples.
Se ele não está alegando nada, não está entrando nesse mérito, aí ele está aplicando a súmula 77. Se o contribuinte estivesse questionando essa exclusão do simples, a gente teria que ter o resultado do outro processo, não é isso, João? Mas ele fala, ele questiona exatamente que tem que julgar o anterior para poder ele ter direito ao julgamento desse. Ele está pedindo exatamente isso que a Sheila falou, que ela sobrestamento. que tem que sobrestar. Seria tipo uma resolução para sobrestamento nesse caso, né? Eu confirmei essa informação com a Elaine ontem à noite. Eu falei, Elaine, eu tenho sessão de julgamento amanhã. Até mandei essa súmula para ela, falei que a gente estava aplicando a súmula. Ela falou o seguinte, no caso desses processos de simples, até a competência de julgamento foi estendida para a primeira sessão, né? A primeira sessão que julga esses processos de exclusão do simples. E aí ela estendeu-se a competência para a primeira sessão, porque ela recebia processos de exclusão do simples e devolvia. Os créditos correspondentes à exclusão do simples, né? Aí eles vinham e devolviam para a gente. E aí ficava essa coisa, a gente tem que aguardar eles decidirem, e aí fica essa coisa, né? E aí eu falei, mas então não é o caso de aplicar a súmula CAP 77? Ela falou, a súmula CAP 77 tem a ver com o lançamento. Você pode lançar em conjunto com o ato declaratório de exclusão, mas o julgamento de um depende do resultado do outro. É o típico caso de correlação, né? E aí ela falou que a solução seria sobrestar esses processos, né? No caso, se não tiver sido distribuído, não tiver com outro conselheiro, é o caso de sobrestar para aguardar o julgamento daquele ato declaratório de exclusão. Pelo menos foi a orientação que ela me deu em relação a isso. Teve uma conselheira da primeira sessão lá, que pegou justamente um caso similar, e aí eu falei, mas gente, a gente julga esses processos, né? E ela fez justamente isso. Ela até, no caso dela, ela tirou para poder sobrestar o processo. Ele tirou por despacho, mas acho que no caso a gente poderia fazer uma resolução para sobrestamento, né? Paulo, você pediu? Eu só ia propor vista mesa e decidir isso depois. Aí a eu gente acho que a gente discute podia internamente pedir. as questões meramente administrativas, entendeu? O que você acha, João? Acho que é melhor tirar em vista, né? Não, vamos tirar em vista, porque eu estou abrindo o processo. Porque às vezes já tem, aí o que a Elaine falou, se tiver já uma decisão de turma ordinária, já está valendo, aí você já pode julgar. Se não, tem que sobrestar para aguardar essa decisão de TO, né, ou TE, né, que no caso agora já pode até da primeira sessão julgar, né. Então aí eu vou tirar em vista e mesa, a gente continua, a gente até interrompe a gravação, já são 11h56. Uhum. Eu vou interromper, e aí a gente vê direitinho essa questão do... Isaías, a gente pode interromper a gravação, hein?